Eu acredito que Deus quer levantar comunidades missionais. O que significa que eu acredito que Deus quer levantar uma igreja, um povo que vive a missão dele no mundo. A missão de Deus tem a ver com o seu reino. O reino de Deus é um reino que redime, é um reino que quando chega, ele salva, ele restaura, ele traz para perto do próprio Deus. Então, eu creio que uma igreja missional é uma igreja que vai muito além de fazer missões. Uma igreja missional não tem simplesmente um setor de missões nela. Pelo contrário, ela toda é moldada pela própria missão de Deus. De maneira que os seus membros são todos instigados a se posicionarem no mundo, no dia a dia, como missionários do reino de Deus. Então eu tenho esse desejo de ver isso acontecendo nessa comunidade, e um dos lugares onde essa experiência deve ser mais vivida do que nunca é no trabalho, é no dia a dia do trabalho. Então é por isso que nós estamos falando sobre isso, nós estamos estudando sobre esse tema, Deus e o trabalho, porque no fim das contas, trabalho é um dos lugares onde mais se manifesta a prova de que nós não entendemos muito sobre o que a palavra de Deus fala a respeito da realidade do mundo ao nosso redor. O que eu quero dizer com isso é que nós temos a tendência de dividir o mundo ao nosso redor entre sagrado e secular, ou entre público e privado, entre as coisas do reino de Deus e as coisas que não são do reino de Deus. E o fato é que o reino de Deus reina sobre tudo. Em Mateus capítulo 28, Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, tudo que existe nos céus e tudo que existe na terra, Jesus tem a autoridade sobre esta realidade, o que inclui o seu trabalho. De maneira que ainda que você tenha um chefe sobre você, um patrão, e você seja empregado, no fim das contas tem alguém acima do seu chefe, a Bíblia diz. Há uma exortação em Efésios e em Colossenses que nós devemos servir como ao Senhor, que o nosso trabalho não é simplesmente para ser visto pelos homens, mas o nosso trabalho tem a ver com entender que Deus é Senhor sobre tudo. E portanto, quando eu trabalho como que servindo ao Senhor, e não simplesmente ao meu patrão, ao meu chefe, para ser visto por Ele. Esse é o mandamento bíblico, esse é o mandamento neotestamentário, e você sabe disso. O problema é que mesmo muitas vezes nós sabendo disso, nós não conseguimos viver isso. Existe essa dualidade na nossa teoria e na nossa prática. E provavelmente isso acontece porque nós não desenvolvemos uma teologia do trabalho. Ou seja, nós não aprendemos a partir da palavra o que realmente a palavra fala sobre trabalho. Porque os mandamentos que, por exemplo, o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento sobre trabalho, eles são resultados de um desenvolvimento que ocorre na Bíblia inteira, desde Gênesis. Então nós temos que desenvolver uma teologia bíblica que vai de Gênesis a Apocalipse sobre o trabalho. Quando nós falamos sobre teologia, uma maneira de você conseguir pensar a teologia muito fácil é você dividir o estudo teológico em 3 ou 4 partes. Se fossem 3 partes, por exemplo, seria criação, queda e redenção. Esses 3 assuntos, eles englobam quase tudo o que a Bíblia diz. Deus criou tudo com um padrão perfeito. O pecado fez com que aquilo que Deus criou com perfeição caísse da sua posição original. E Deus, através do Messias, Cristo Jesus, está restaurando tudo para que tudo volte a ser como era no início e seja melhor ainda. No fim, esse é o resumo da história da Bíblia. Ok? Então nós estamos aí entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então nós poderíamos dizer que nós temos a criação, se fôssemos usar 4 momentos: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Deus criou tudo, houve a queda, Jesus morreu na cruz para redimir e vai voltar para completar a obra que Ele iniciou na cruz, ok? Então quando a gente vai pensar sobre trabalho, nós precisamos pensar no trabalho dentro desse esquema de pensamento. Como era o trabalho na criação,
como o trabalho foi afetado pela queda, e como a redenção em Cristo afeta o trabalho, e como vai ser o trabalho quando Jesus voltar na consumação, que eu estou analisando ainda se vou falar sobre isso ou não. Não sei se eu tenho cacife para isso, mas vou tentar. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre o trabalho na criação, sobre o trabalho no início, sobre como as coisas eram no início. E por isso eu queria pedir que você abrisse a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 3. Depois nós vamos ler o versículo 8 e depois nós vamos ler o versículo 15. Gênesis 2, versículo 1 diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, Ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia feito e criado. Versículo 8. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado oriente do Éden e colocou o homem que ali havia formado. Versículo 15. E o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Ok? Vamos orar um pouquinho? Pai, eu peço que o Senhor derrame sobre nós aqui espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. E enquanto estamos aqui estudando, nós oramos por aquelas pessoas em Brasília, protestando em relação ao governo. Pedimos que a Tua mão esteja sobre eles, protegendo contra toda violência. E oramos pelo governo dessa nação, Senhor. Pedimos que venha o Teu reino sobre a nossa nação nesse momento, Senhor. E eu peço, Senhor, levante nessa comunidade, nessa região, homens e mulheres que trabalham para a Tua glória em prol de transformar o Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, eu não sei como que você pensa sobre o trabalho, mas existe algo que pode medir sua relação com o trabalho, se ela está de acordo com a Bíblia ou não. É a sua relação com a segunda-feira. O que você pensa sobre a segunda-feira? E no fim das contas, o que você pensa sobre o fim de semana? A segunda-feira, ela não é, assim, certamente, talvez, o pior dia da semana, o dia mais trágico da semana. E no fim das contas, sexta-feira, ou para alguns sábado, não é o melhor dia da semana, porque finalmente eu sou livre daquela escravidão a qual eu estou submetida, chamada trabalho. Gente, eu tinha uma depressão tão grande quando eu era mais novinho, assim, uns 16, 17 anos, né? Porque eu tinha eu tinha uma prática muito estranha, chama olhar televisão. Eu fazia isso. Aí eu olhava, mas assim, não olhar televisão, tipo ter uma televisão em casa, é olhar TV aberta. Já ouviu falar desse negócio? É um negócio incrível, não sei se você já ouviu falar nisso aí. É um super antigo, super antigo. E eu então via um programa no domingo que chamava o Faustão, Domingão do Faustão. É coisa, eu sei que as pessoas nunca ouviram falar disso aqui. Eu sei que é muito antigo, mas é verdade, isso realmente aconteceu. E o Domingão do Faustão, ele ia rodando, né, durante o dia, e aí ele começava, ainda era dia, mas aí o sol ia se pondo enquanto eu ia vendo o Faustão. Aquilo me dava uma depressão tão grande, uma tristeza de, meu Deus, eu estou perdendo a minha vida. Por que eu tenho que começar a trabalhar amanhã? Por quê? Não dá. No domingo ainda dava tipo um filme, no fim, acho que era Domingo Maior, não sei. E será que eu vejo o filme ou não? Porque devo dormir tarde, vou acordar cedo, vou ficar mal. E aí segunda-feira, o sujeito tinha que, até postei no Facebook hoje, o sujeito tinha que ser batizado no café para conseguir acordar, né? Que dia terrível que é a segunda-feira. Nós fazemos uma divisão clara entre a segunda-feira e o fim de semana. A segunda-feira como sendo o pior dia da nossa vida, e o fim de semana como sendo a vida real, aquilo para o qual realmente eu vivo. Não é?
Então, isso significa que talvez você está fazendo uma divisão na sua mente entre sagrado e secular. Ou seja, talvez você acha que o fim de semana, que é quando você consegue ir na igreja, participar das atividades da igreja, esse é legal, esse é positivo, isso Deus está operando, é o reino de Deus. Mas da segunda-feira em diante é o reino de Satanás, e eu vou servir o capeta, que está encarnado no meu chefe. Não é isso que a gente acha? A gente pensa muitas vezes isso. Ou seja, na nossa mente tem uma divisão de que na segunda-feira em diante Deus não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Deus tem a ver com o que eu faço no fim de semana, no culto na igreja. Deus tem a ver com o que eu faço. Se Deus tem a ver com alguma coisa que eu faço durante a semana, tem a ver com aquilo que eu faço quando saio do trabalho. Eu estava vendo esses dias, porque eu vejo essas coisas. Eu gosto muito daquela câmera GoPro, e eu vejo os motoqueiros, sabe, como cachorro louco, que a gente vai falar. Tem dois tipos de, né, tem um ex-cachorro louco aqui. Cachorro louco é o seguinte: tem o motoboy, que é aquele cara que dirige de maneira louca, e o cachorro louco que é um pouco pior, que o para-choque é o peito, ok? Então eu estava vendo de um rapaz que saiu do trabalho e falou: eu estava morrendo de dor de cabeça no Tietê. Ele falou: mas foi só sair e acelerar a moto que passou a dor de cabeça. Não é assim com você? Passa o dia inteiro no trabalho, aquilo, um marasmo, uma dor. Mas quando você sai, nossa, que coisa boa sair daqui. Porque a sua disposição mental, a maneira que você pensa, está fazendo você encarar o seu trabalho como sendo algo do diabo. E como eu falei na semana passada, semelhante ao mito de Sísifo da mitologia. Sísifo foi alguém que foi amaldiçoado a carregar durante todo o dia uma pedra muito maior que ele até o alto de uma montanha. E quando chegava no fim do dia, no alto da montanha, a pedra rolava para baixo. E ele tinha que descer e pegar a pedra de novo e levar até lá em cima. E isso a vida inteira. Era a maldição dos deuses sobre ele. E muitas vezes nós encaramos o trabalho assim. Nós encaramos o trabalho como algo mecânico e sem propósito, mais semelhante a um castigo de Deus do que qualquer outra coisa. Quer uma prova de que você talvez não tenha uma boa relação com o trabalho? O quanto que você reclama do seu trabalho. Assim, quando você fala sobre o trabalho com alguém, a nossa fala sobre o trabalho é mais ou menos como: oh, meu Deus, ai, esse meu trabalho, só Jesus. Um dia eu vou ser integral na obra. Um dia eu vou ser um pastor, um missionário. Um dia sim eu vou ser 100% para Deus. Que no caso, se você não é 100% para Deus agora, você tem sérios problemas na sua vida. Porque o mandamento é amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a força, em qualquer lugar. Então, há um problema na nossa mente, e eu quero te garantir, possivelmente de 1 a 10% dos que estão aqui, olha que 10 é um grande número, vão entrar no trabalho da obra de ficar trabalhando, pregando, só fazendo isso que nem eu faço. A maioria de vocês não vai fazer isso. Portanto, você tem que descobrir ou decidir se você vai viver atormentado para o resto da vida, insatisfeito e triste com o que você está fazendo, ou se você vai fazer as pazes com a realidade, com a vida que Deus te deu. Ok? Pesado? Não? Então, nós fomos influenciados por uma visão pagã do trabalho. Aristóteles, que era um filósofo e que era pagão, ele costumava dizer que o trabalho mais elevado, o trabalho mais importante, sempre era o trabalho intelectual. Quanto mais braçal era o trabalho, então a pessoa era menos importante. Quanto mais intelectual o trabalho, então a pessoa era mais importante ainda. E não é mais ou menos assim hoje em dia ainda?
de maneira que o objetivo na vida era ser um grande filósofo, o que significa na prática ser um grande vagabundo. Porque o que ele queria dizer: vou ficar aqui pensando o dia inteiro, vou ter grandes ideias, grandes pensamentos, vou pensar sobre os dilemas da vida, mas eu não vou ser como essas pessoas que estão aí vivendo de qualquer maneira. Ele inclusive dizia que algumas pessoas eram tão sem capacidade filosófica que a única solução para a vida delas é que elas fossem escravas, porque elas não tinham a habilidade de pensar de maneira mais elevada. E aí? A gente pensa assim, não pensa? Eu sei que é exagerado desse jeito, mas colocar, se você pensar sobre um pedreiro e um teólogo, nós achamos que o teólogo tem um trabalho mais importante que o pedreiro. Então tem esse pensamento na nossa mente. Não sei se de todos vocês, mas eu luto com isso constantemente, porque eu fui criado num meio que pensa assim. E nós precisamos ser libertos desse pensamento. Na verdade, esse pensamento tem outras subdivisões. Assim como tem divisão do sagrado e do secular, ou seja, quem trabalha na obra e quem trabalha, entre aspas, no reino, mas na verdade é na igreja, dentro desses lugares também tem divisão. Então quem trabalha, entre aspas, no secular tem o intelectual e tem o braçal, mas no ministério também tem. Por exemplo, se você é um missionário na cidade que você está, você nasceu naquela cidade e você é um missionário naquela cidade, você vale a pena, mas não é muito. Se você for para a África, mas se você for para a janela 1040, aí você é o cara. Então tem essa divisão, como se as funções diferentes que Deus deu para cada pessoa pudesse fazer aquela pessoa melhor do que a outra. Porque no fim é isso que a gente está pensando, em o quão importante nós somos, se nós somos valiosos ou não somos valiosos, se nós temos dignidade ou não temos dignidade. No fim é uma briga sobre dignidade, sobre se sentir digno. Será que limpar o banheiro é tão digno quanto pregar no púlpito? A gente não acha isso, a gente não pensa, não acredita nisso de jeito nenhum. E essa visão pagã do trabalho, ela foi transferida para dentro do cristianismo. E uma das pessoas que pregou muito bem a visão de Aristóteles, que é uma visão pagã, e pregou ela na igreja, foi Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino disse o seguinte: assim como tinha o trabalho do filósofo e do trabalhador braçal, Tomás de Aquino pegou a história de Marta e Maria e fez um sermão e uma exposição em cima desse pensamento. E ele disse: Marta é aquela pessoa que está aí para o trabalho braçal, representa o tipo de pessoa que é para o trabalho braçal, mas Maria é aquela que é para o trabalho contemplativo, é para a vida contemplativa. E essa foi uma espécie de base bíblica para fundamentar os monastérios. O que eram os monastérios? Eram lugares onde as pessoas ficavam reclusas, isoladas da sociedade, para serem puras diante de Deus. Os monastérios não eram lugares primordialmente de estudo teológico. Alguns dos monastérios eram teólogos, não todos. Alguns eram homens extremamente simples. E o objetivo do monastério era se isolar do mundo. A gente quer isso também. Nós desejamos esse tipo de pensamento muito forte quando a gente inventa rádio evangélica, canal de televisão evangélico, loja de roupa evangélica, que eu não entendo como que uma roupa evangélica, mas tudo bem, né? Lancheria evangélica. Quantas lancherias El Shaddai você já viu por aí? Emanuel, Elohim, sei lá. Nós temos o desejo de criar uma espécie de gangue, sabe, um gueto, onde nós vamos ficar protegidos do mundo lá fora. E na verdade nós não vamos ter que discutir com pessoas, entre aspas, do mundo. Vamos ficar só com o nosso pessoal aqui dentro da igreja e dentro das nossas coisas de igreja, e então a gente vai ser feliz e não tem que ficar brigando por aí.
Nós criamos uma versão moderna do monastério. E nós criamos uma versão moderna do monastério porque nós ainda pensamos daquela forma antiga e errada e pagã, oriunda no inferno. Porque Marta era uma mulher que o problema dela não era que ela estava trabalhando. Se você ler na passagem, o problema dela era a angústia com o trabalho. Isso realmente é um problema, ok? Quando o trabalho gera uma angústia em você de tal forma que te afasta de você sentar aos pés de Jesus para ouvir Ele, você realmente está com problema. Mas Jesus não estava falando, quando Ele falou com Marta e Maria, dizendo o seguinte: tem pessoas que são mais Marta, viu? São pessoas que trabalham, são pessoas que organizam conferência, são pessoas que cuidam dos pobres. E tem a Maria, que só quer ficar na sala de oração, aos pés de Jesus, que só quer ficar olhando para Jesus. Não existe isso na Bíblia. Esse é um pensamento que foi introduzido na história, mas ele não é bíblico. Por quê? Porque Deus é o contrário desse pensamento. Deus agiu e age diferente dessa maneira. Olha a passagem. Gênesis 2 diz: assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a sua obra que fizera, e nesse dia Ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a sua obra que havia criado e feito. 3 vezes aqui no texto, Ele repete a palavra obra. E essa palavra obra, malkat, de onde vem Malak, de onde vem Malaquias, é a mesma palavra para trabalho. Aqui está dizendo que a criação, que a obra da criação, dos 6 dias da criação e do 7º do descanso, foi o trabalho de Deus. Tanto que ocorreu em uma semana, igual você. Você não trabalha uma semana, 6 dias, descansa um dia? Então, Deus faz a mesma coisa. Deus trabalhou uma semana também. Entende? Deus se empregou em uma atividade. E essa atividade foi criar o mundo que está ao seu redor. O que significa, no fim das contas, que a realidade é laboral. Ou seja, que o mundo ao seu redor é fruto do labor de Deus, é fruto do trabalho de Deus. E obviamente então esse mundo corresponde, responde, reage ao trabalho. Sempre quando você trabalha, o mundo ao seu redor coopera com você. Sempre que você não trabalha, você não vai ter o mundo cooperando com você. Quer uma receita para prosperar? Acorda mais cedo e vai trabalhar. Porque Deus criou todo o universo a partir do seu trabalho. Se a gente perguntasse para as crianças agora, qual o trabalho de Deus? O que será que elas diriam? Tipo assim, se Deus tivesse um trabalho, qual seria? O que será que as crianças iriam responder, né? Possivelmente nada. Porque a gente nunca falou para elas que Deus poderia ter um trabalho. Porque a gente pensa que trabalho é um negócio que não tem nada a ver com Deus. Mas sabe, Deus já teve pelo menos 3 empregos. O primeiro, jardineiro. Ele fez um jardim. Segundo, ele era oleiro. Ele fez um homem a partir do barro. E ele também foi carpinteiro durante um tempo, 30 anos, 20 anos, 15 anos. Jardineiro? Jardineiro? Não tinha que ser um estadista. Ele tinha que ser um filósofo. Não, jardineiro. Oleiro? Carpinteiro? Deus tinha emprego de trabalho braçal. E tem até hoje. Porque Jesus falou para os fariseus, João 5,17: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus nunca parou de trabalhar. Quando Deus criou todas as coisas, Ele encerrou o seu trabalho de criação, mas Ele inicia o seu trabalho de provisão, de cuidado do mundo. Deus permanece cuidando do mundo ao nosso redor até hoje. Deus trabalha. Ora, a implicação óbvia disso aí é o seguinte: se você é imagem e semelhança de Deus, como será que a sua vida deve ser? Se você é imago Dei, imagem de Deus, como será que Deus projetou você?
Pois eu quero te garantir, Deus te projetou para o trabalho. De tal forma que em Êxodo capítulo 20 há um mandamento: 6 dias trabalharás. Porque a gente fica muito focado e no sétimo você vai descansar, e realmente é importante, e vai ter um dia que a gente vai falar sobre isso. Mas o fato é que tem um mandamento bíblico para se trabalhar 6 dias e descansar no sétimo. E às vezes a gente pode pensar que mandamentos, leis, são coisas que nos limitam, que nos impedem de ser livres. Não é isso que você pensa sobre o seu trabalho, por exemplo? Que o seu trabalho é algo que te limita e te impede de ser livre? Mas você já parou para pensar que são exatamente as leis da gravidade que fazem os pássaros voar? Que se os pássaros fossem totalmente livres da lei da gravidade, que é uma limitação, eles jamais conseguiriam voar. Deus estabeleceu as leis dele para que você possa voar. Ele não colocou a lei dele, o mandamento dele, como algo para acabar com a sua liberdade, mas para proteger a sua liberdade, para garantir que você seja livre. E por isso ele disse: 6 dias trabalharás, porque ele estava projetando uma vida plena. Quando Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida em abundância, o Pai de Jesus, que nos deu os 10 mandamentos, também queria a mesma coisa com esses mandamentos. Ele não estava querendo nos aprisionar, nos dar uma vida cheia de peso, cheia de cansaço. Não, isso é fruto do pecado. E semana que vem a gente vai falar do pecado. Mas se você tem uma visão pagã do trabalho, você não tem que ouvir sobre Jesus e o trabalho, você tem que ouvir sobre Gênesis e o trabalho. Você tem que ouvir sobre o que Deus tinha projetado no início para o trabalho, porque você é a imagem de Deus. E se você é a imagem de Deus, se Deus te desenhou, te projetou para trabalhar, você tem necessidade de trabalhar. Sabia disso? Eu não estou dizendo que você tem necessidade de ter dinheiro e por isso você precisa trabalhar. Não. Eu estou dizendo que como seres humanos, se nós ficamos sem trabalhar, nós perecemos emocionalmente, nós perecemos como pessoa. É por isso que existem iniciativas sociais para que aposentados, por exemplo, não parem de trabalhar, não parem de ter atividades laborais de quando eles aposentam. Por quê? Porque quando isso para, a alma definha. Você foi criado para o trabalho. Se você quer tatuar um negócio no seu braço, você poderia tatuar isso aqui, ó. Mas escrever no caderno também serve. O trabalho não é um meio para o fim. O trabalho é um fim em si mesmo. Nós pensamos sempre no trabalho como um meio para o fim. Ou seja, o trabalho é o meio, o fim é ganhar dinheiro. Mas Deus trabalhou, e o objetivo pelo qual Ele nos colocou para trabalhar também é porque Ele quer que nós possamos experimentar a semelhança dEle, sermos parecidos com Ele. Ou seja, no próprio ato de trabalhar, sem remuneração nenhuma, sem resultado nenhum, o objetivo de você ter sido criado já é alcançado. Porque no ato de trabalhar você encontra sentido, porque Deus criou você para o trabalho, Deus criou você para o labor, Deus criou você para trabalhar 6 dias na semana. Amém? Tem alguém aí? Então vamos falar um pouco sobre o trabalho como vocação, porque vocação é algo que, quando começa a falar de trabalho, todo mundo quer falar sobre, não, mas qual que é o meu chamado? Porque eu estou preocupado se eu estou vivendo mesmo o meu chamado, eu estou preocupado se eu estou vivendo mesmo a minha vocação. E é uma preocupação legítima. Mas eu descobri algo nesses anos. A vocação que Deus tem para você não tem a ver com o que você vai fazer, tem a ver com como você vai fazer qualquer coisa que você fizer. Ou seja, tem gente muito preocupado se vai ser médico, ou se vai ser pastor, ou se vai ser engenheiro. Querido, escolhe uma. Ah, eu gosto mais de ser médico. Seja.
Beleza? Escolhe o que você curte, escolhe o que suas habilidades se conectam melhor com aquilo, escolhe aquilo que reflete a sua identidade, você escolhe. Mas dentro da sua escolha existe um padrão de como você deve proceder naquele trabalho, e essa é a vocação. A vocação é como você faz aquele trabalho. Será que tem pessoas que têm chamado para ser contador? Amém. Hã? Será que tem gente que tem chamado para ser cobrador de pedágio? Telemarketing. Será que vai ter cobrador de pedágio do milênio? Sorveteiro, pipoqueiro. Da onde eu vim, filho do pipoqueiro é xingamento no Rio Grande do Sul. O nível como as pessoas são arrogantes lá, né? Então, pessoas têm chamado para ser pedreiro, eletricista, ou isso aí é um emprego qualquer. Porque eu quero que você saiba que dentro do mundo secular tem 2 níveis. Se você não pode ser integral na obra, você vai ter um trabalho, então ao invés de ter um trabalho totalmente secular, como por exemplo, trabalhar na empresa de esgoto de Montemor para tirar o esgoto lá da chácara. Lembra aquele caminhãozão azulzão que para lá e pega, né? Então, deve ser um chamado. Tem uma coisa que, tem um emprego que eu morro de medo que Deus me dê, se Ele me enviar para algum lugar um dia, que é aquela galera que coloca asfalto, sabe? Cara, eu tenho medo daquilo. Se você trabalha com isso, você é meu herói. Porque, gente, eu sou gordinho e branquinho. Imagina no asfalto. Eu digo, aqui sim é maldição, Senhor. Eu ia pensar isso. Então, porque tem gente que pensa assim, esses trabalhos aí são muito seculares. Se a gente não pode ser integral na obra, vamos ter um trabalho semi-integral. Sabe o que é o semi-integral? Enfermeiro, assistente social, aquelas coisas que não é assim mundana. Você cuida de pessoas, você faz o bem para as pessoas. Um professor, entendeu? Não é trabalhar na linha de montagem. Deus me chamou para trabalhar na linha de montagem. Glória Ford. Não, ninguém tem. Então a questão é, será que como pastor eu vou ter que chegar e dizer para as pessoas que andam comigo, falar assim para elas, vocês não estão no chamado de Deus não, porque na Bíblia não fala nada sobre isso não, sai desse tipo de trabalho e vai para um trabalho bíblico, sei lá, prostituta talvez, se na Bíblia, né? O que você acha? Querido, o chamado não tem a ver com o que você faz. O chamado tem a ver com Deus te chama para agir de uma maneira específica aonde quer que você esteja. Esse é o chamado. E aqui em Gênesis explica o chamado. Por exemplo, em Gênesis 1, 26, abra lá, Gênesis 1, 26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Quero que você observe a palavra domínio aí no versículo. Isso faz parte do chamado. Deus te chamou para exercer domínio. Isso faz parte da sua vocação. Onde quer que você for como ser humano, Deus te colocou para dominar. Agora, o que é dominar é uma outra coisa. Dominar não significa que se você entrou na empresa, dominar é ser o gerente ou o chefe. Dominar não significa ser o presidente. Dominar não significa ser o cabeça. Dominar significa estabelecer ordem para domínio. Dominar significa estruturar para ter domínio.
Não para que você domine, mas para que aquela área esteja dominada. Vou te explicar isso na prática. Quando você olha o trabalho de Deus em Gênesis capítulo 1, ele é dividido em duas partes: os 3 primeiros dias e os 3 últimos dias. Óbvio que eu não estou contando o sábado. O que Deus faz nos 3 primeiros dias? Ele só cria estruturas. Ele divide a luz das trevas, ele cria o céu, e ele cria os mares, ele cria a terra, ele cria ambientes, para que nos 3 últimos dias ele povoe esses lugares com peixes, com aves, com animais rastejantes, com seres humanos. Então primeiro Deus estrutura e depois ele povoa. Esse ato de estruturar esferas é o que significa domínio. Mais especificamente falando, diz ali em Gênesis 1 e 2 que no princípio Deus criou os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia, ok? Era um caos. E o que Deus fez? Ele liberou uma palavra e ele ordenou o caos. Isso é domínio. Ou seja, no seu emprego, amanhã quando você for trabalhar, vão existir situações que talvez vão estar um caos. Talvez nas relações, talvez economicamente, eu não sei. Muitos tipos de caos se levantam no trabalho. Ser imagem e semelhança, exercer a sua vocação, é você entrar naquela situação e trazer ordem. Organizar, não simplesmente organizar coisas na prateleira, ainda que isso também ajuda, viu? Às vezes eu não consigo orar, não sei porquê. Aí a Carol olha assim: será que é porque não tem um mundo na sua escrivaninha? É verdade, né? Ordem no caos. Consigo estudar. Mas às vezes é nas relações, às vezes é na contabilidade. Existem vários tipos de caos. Ser imagem e semelhança, exercer a vocação, é trazer ordem onde tem caos. Não quer dizer ser o chefe e dominar sobre as pessoas e oprimir as pessoas. É organizar o lugar, organizar o ambiente de trabalho. Isso é dominar. E depois em Gênesis também 1:28, então o Senhor os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Então Deus fala para eles multiplicarem. Será que porque essa é a segunda característica de um chamado: multiplicar. O primeiro, dominar. O segundo, multiplicar. Será que Deus está mandando eles multiplicarem porque Deus queria um monte de gente? Não. Qual a consequência de Adão e Eva multiplicarem? Civilização, sociedade. Quando Deus manda multiplicar, não é que ele estava pensando assim: eu quero que vocês tenham uma fiarada, tudo escorrendo ranho, a Eva buchuda com 3, 4 crianças. Não é esse o projeto de Deus. Quando ele fala sobre multiplicação, ele fala sobre estabelecimento da sociedade, de uma civilização. Ou seja, multiplicar não tem a ver com simplesmente aumentar, mas tem a ver com ordenar as relações entre as pessoas, para que sejam civilizadas, sejam socialmente saudáveis. Muitas vezes nós somos muitos, mas somos desordenados. Então quando ele te chama para multiplicar no trabalho, tem a ver com você olhar para o seu chefe, olhar para o seu colega, olhar para alguém que é subordinado a você, e você estabelecer uma relação de graça, de amor, de paz entre as pessoas no seu trabalho. É para isso que Deus está nos chamando. Essa é a sua vocação, em qualquer lugar que você estiver. Em Gênesis 2, versículo 15, diz que o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o cultivasse. Cultivar tem a ver com estabelecer cultura. Vou te explicar. Deus criou o mundo, mas Ele não criou o mundo pronto. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele deixou o mundo com um potencial para que o homem explorasse e transformasse aquele mundo. Então existem duas atitudes erradas que você pode ter em relação ao mundo ao seu redor. A primeira
é a atitude do guarda florestal. Sabe como é que é a atitude do guarda florestal? É aquele cara que olha para a árvore, para a floresta e fala: nossa, não toca em nada, nossa, não mexe em nada. É aquela pessoa que, se ela está desempregada, é a vontade de Deus. Se ela está no emprego mesquinho, é a vontade de Deus. Não mexe em nada, está tudo certo. Não. Cultivar significa: entra na situação, entra na realidade e faz com que ela mude, faz com que ela seja transformada. Cultivar tem a ver com você olhar uma terra e ela pode não ter árvore nenhuma, planta nenhuma, mas eu interfiro na realidade para que aquilo ali comece a frutificar. Isso é cultivar. Da mesma forma, no trabalho, eu não posso ser um guarda florestal que quero conservar tudo como está, entende? Mas também não posso ter aquela outra atitude que seria do pavimentador. Sabe como é que é o pavimentador? O pavimentador olha o jardim do Éden e fala assim: vamos tacar um concreto aqui agora, vamos pagar uma pista de skate agora aqui, acaba com tudo. É aquele sujeito que não consegue ver a mão de Deus em nada. Ele quer explorar tudo, ele quer extrair tudo, até que não tenha mais nenhuma árvore, até que os empregados não tenham mais nenhum centavo, até que as pessoas não tenham mais nenhum fôlego para trabalhar. Ele quer sugar tudo. Então você pode ser um adorador da natureza, você pode ser um destruidor da natureza, ou você pode ser um jardineiro, que nem o pai, que cultiva, que desenvolve. Ou seja, no seu trabalho, talvez, será que não existem situações que você pode, através da criatividade, fazer com que aquilo melhore? Ou será que você sente um chamado de só fazer o que te mandaram? Vou fazer só o que me mandaram para ver, e além de só fazer o que te mandaram, fica olhando no relógio as horas passando. A Bíblia chama esse de servo inútil. Só faz o que mandam. Nós precisamos usar da criatividade para desenvolver os lugares que nós trabalhamos, para tornar melhor. Mas eu não vou ganhar nada. Mas não é para ganhar, é para imitar Deus. Não tem a ver com como você vai ser beneficiado ganhando algo. Tem a ver com que você foi projetado para isso. Você foi criado para isso. Não tem a ver com o benefício de consequência. Tem a ver com o benefício que existe no próprio ato de estar fazendo aquilo. Você foi chamado para isso. Queria que você abrisse comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Diz assim, Efésios 4, 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Então, o óbvio do versículo aqui, que quando a gente lê, é que Paulo fala para trabalhar, e no caso, quem era ladrão, tipo eu e mais alguns aqui, parar, né? E começar a trabalhar com as mãos para que você tenha o que repartir com quem está passando necessidade, ok? Isso aí está fácil. Mas eu quero que você olhe, no meio do versículo tem uma palavra que é fazendo com as mãos o que é bom. Tem na sua Bíblia isso aí? Ou útil na NVI. O que é isso? Porque Paulo está aí puxando um conceito de Gênesis, que é fazer o que é bom, tem a ver com fazer o que é bom para a humanidade. Sua vocação é beneficiar a humanidade com o que você está fazendo. Ai, como assim? Te explico. Hoje de manhã, quando você comeu um pão, ele foi fruto do seu trabalho? Foi, porque eu trabalhei para pagar. É verdade, mas você não plantou trigo, você não moeu o trigo, você não fez a farinha, você não fez o pão, você não foi o padeiro que acordou de manhã cedinho para assar o pão.
Várias pessoas trabalharam para que você pudesse ter aquele pão lá na sua mesa. Não foi só o seu dinheiro. Você poderia ter o dinheiro, mas e se você tivesse que plantar e colher e moer e fazer a farinha e fazer o pão, botar para assar para depois comer? Você nunca ia conseguir trabalhar e ter o pão. Ou você trabalhar ou você ia ter o pão. E quando você sentou na cadeira para comer de manhã, que maravilha, né? Será que você consegue fazer uma cadeira? É muito fácil. Basta você ir na floresta, corta uma árvore, pega os pedaços da árvore, coloca direitinho numa cadeira, coloca o selador, coloca o estofado. Você nunca ia ter uma cadeira em casa se alguém não estivesse trabalhando em seu benefício. Entende? Nós somos civilizados, somos quem somos, temos o que temos, porque tem muita gente trabalhando ao nosso favor. Então o seu chamado não tem a ver com você evangelizar no seu trabalho. Não tem a ver com você fazer uma célula no seu trabalho. Não. O seu chamado no seu trabalho é fazer o bem. Qual que é o chamado de um piloto de avião? Aterrissar aquele treco, porque toda vez que desce, ai meu Deus, não é? Esse é o chamado do cara. Ele não precisa falar lá no negócio: senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de dizer a todos que no princípio Adão pecou e por isso Cristo... Não, isso não é o chamado dele. O chamado dele é: bota esse treco no chão, né, Araújo? Lembra, Fatinha? Ai, Araújo, olha para frente. Então, o chamado do Araújo é fazer o avião descer. Só isso. Só. Seu chamado é fazer o que você tem que fazer. Porque enquanto você faz o que faz, há uma rede, uma cadeia, uma sequência de pessoas sendo beneficiadas. E no fim das contas, Martim Lutero dizia o seguinte: essas são as máscaras de Deus, que Deus usa para servir a humanidade. Queria que você abrisse comigo no Salmo 147. Martim Lutero, pregando sobre esse salmo, chegou a essa conclusão que eu vou te mostrar agora sobre as máscaras de Deus. Salmo 147, versículo 13 e 14. Diz assim: pois ele, o Senhor, ok? Ele reforça as trancas das tuas portas, abençoa os habitantes da cidade, né? Que se encontram dentro das tuas muralhas. Então ele está dizendo o seguinte: as cidades daquela época tinham trancas, portas para os inimigos não entrarem. E ele estava dizendo o seguinte: é Deus que reforça essas trancas aí, viu? Ué, é Deus? Mas como assim? Ele desce lá e ele envia um anjo? Não. Como é que Deus reforça as trancas das portas da cidade de Montemor? Se chama polícia. A polícia é uma das máscaras de Deus para a proteção da cidade. Deus está servindo a cidade através dos policiais, ou através do exército, quando pensar de maneira nacional. Qual é o chamado do policial? Ser policial. Ele não tem que fazer um culto para ganhar todos os policiais para Jesus. Se ele fizer, maravilha, que bom, glória a Deus. Mas se ele não fizer, ele não está pecando. Porque o chamado como policial é ser policial. É dar tiro na hora que tem que dar tiro e não dar tiro na hora que não tem que dar tiro. Olha que simples minha teologia da segurança, né? E ele continua dizendo, versículo 14: é ele que estabelece a paz para as tuas fronteiras, o exército, e é ele quem te farta com o mais fino trigo. Olha só, Deus te farta com o mais fino trigo, né? É, só que esse trigo está lá no supermercado. Ou seja, tem que ter o caixa do supermercado, tem que ter o sujeito que trabalha na gôndola do supermercado, tem que ter o empacotador, tem que ter o moinho que fez tudo. Então tem gente pra caramba trabalhando para servir você.
Isso são parte das máscaras de Deus, e esse é teu chamado. Ai, que emprego eu pego? Qualquer um que beneficie as pessoas. Ah, mas eu não sinto que é meu chamado. Seu chamado é estabelecer domínio, ou seja, é estabelecer ordem nas relações. Seu chamado é criar relações sociais saudáveis. Seu chamado é criar uma cultura interferindo naquilo que você está vivendo com criatividade, para mudar e melhorar cada vez mais. O seu chamado é simplesmente fazer o bem com o que você está fazendo. Não tem a ver com tentar. Tipo assim, você é açougueiro, aí você bota 1 quilo de carne na sacola e um folhetinho falando de Jesus. Não! Se fizer, beleza, mas isso aí não é o chamado. O chamado é: corta a carne bonitinho. Quando falar que é picanha e não picanha, né? Já viu o cara corta um pedaço de picanha assim? Mas não existe picanha desse tamanho, né? Corta a picanha de verdade, faz um corte bonito, né? Eu penso que Deus levantou o Ramírez só para servir a cidade, que faz um negócio bem feito, que te atende bem ali. Fiz propaganda pro cara de graça agora, né? Ligar para ele, mandar a gravação e falar: fiz propaganda de você aqui, ó. A pessoa simplesmente servindo bem, não importa o que está girando, se está evangelizando ou não, já é chamado de Deus aquilo. Claro que se puder pregar, claro que se puder orar, é maravilha. Mas o chamado não tem a ver com evangelizar. Por quê? Porque em Gênesis não tinha que evangelizar ninguém, querido. Em Gênesis não tinha ninguém para converter. Então o chamado inicial tem a ver com você simplesmente fazer o trabalho como Deus faria se estivesse no seu lugar. É simplesmente isso. Não tem nada de muito complicado. Então, para encerrar, eu quero reforçar isso que eu estou falando agora, sobre culto e entregar folheto e tudo mais. Às vezes nós pensamos que unir Deus e o trabalho é tipo uma peça de Lego. Sabe a peça do Lego? Tem 2 peças e você junta. Então tem Deus e o trabalho, e eu junto. Então tem o trabalho, é o que eu faço no dia a dia. Mas tem Deus, que é... O que é Deus? Ter Deus no trabalho. Talvez você ache que ter Deus no trabalho é orar. Talvez você ache que ter Deus no trabalho é ser ético no trabalho. Talvez você ache que ter Deus no trabalho é fazer um culto, uma célula no seu trabalho. Querido, ser ético é o mínimo que se espera de qualquer pessoa. Você acha: esse cara não é cristão no trabalho, hein? Por quê? Porque ele não é ético. Querido, ele não é nem inteligente, ele é um imbecil. Para ser crente, ele tem que esperar muito ainda. Vai ter que trabalhar muito para ser crente. Ele tem que primeiro virar um ser humano normal. Depois a gente pensa em ser crente, tá? Que até os demônios são organizados no serviço deles. Você acha que eles são todos... Não, queridos, não são os gremlins. Não são. Até os demônios são ordenados. Então, querido, você você está fora, tá? Não estou falando com você. Passar a trabalhar do jeito cristão não é ser ético. Ser ético é o mínimo, ok? O que eu estou dizendo é que quando a gente quer abandonar uma mentalidade errada e abraçar a mentalidade de Deus, não é tipo pegar Deus como um pedaço de Lego e encaixar no meu trabalho e ter atividades religiosas no meu trabalho. Não. Você precisa fazer assim como o fermento se mistura com a massa. Depois que você mistura o fermento com a massa, tem como separar os dois? Então a questão não é ter atividades religiosas no teu trabalho. A questão é se o teu trabalho, o jeito que você aperta um parafuso, o jeito que você atende uma pessoa, se aquilo ali é feito na perspectiva do reino de Deus, de entender que eu estou fazendo isso porque Jesus é meu chefe, porque eu estou servindo a Ele, não importa que ninguém esteja vendo. É alguém que no banheiro da empresa, ele cuida da limpeza do banheiro, da limpeza do banheiro, não porque o chefe vai ver, mas porque Deus está vendo.
Deus enxerga debaixo da cadeira do salão da igreja onde você coloca chiclete. Deus está debaixo da cadeira olhando. Cormdeu, perante a face de Deus. Deus está vendo. Trabalho cristão é viver como Deus, olhando tudo que a gente faz a partir do nosso coração. Não é barganhar com as pessoas, poder botar música evangélica no teu setor. O reino de Deus chegou, hein? Uhul! Tá tocando gospel. Nossa. Né? Não. O verdadeiro arrependimento de uma mentalidade errada em relação ao trabalho não está em tornar o trabalho mais evangélico. Está em voltar ao padrão da criação, a fazer o trabalho como o próprio Deus faria se tivesse ele no seu lugar, dominando, estabelecendo relações sociais saudáveis, desenvolvendo com criatividade aquilo que você está fazendo, ok? Fazendo simplesmente o bem para as pessoas e fazendo as pazes com a segunda-feira, ok? Vamos orar então?